Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho das Boas Novas de Deus. Vamos finalizar nossa sériezinha sobre o candomblé. E agora nós vamos falar uma coisa bem interessante, né, que as pessoas confundem e colocam todo mundo no mesmo patamar, igual como faz com os cristãos, né? Acha que neopentecostal e pentecostal é tudo a mesma coisa. Ah, não, a Igreja Batista é igual como a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus é igual como a Igreja Universal. E aí quando acontece uma besteira e todo mundo diz logo assim, não, é tudo igual, esses crentes são tudo assim, tudo pensa do mesmo jeito, tudo pensa, acredita tudo da mesma maneira, só que não é, né? Infelizmente não é. A igreja ela tem uma variação, né, de crença. Variação de crença. O neopentecostalismo tem algumas crenças que as igrejas históricas, presbiteriana, batista, anglicana, não tem essas práticas. E aqui do mesmo jeito, né? As pessoas acham que candomblé, terreiro de candomblé ou um terreiro de umbanda é tudo a mesma coisa, se pratica a mesma coisa, fazem tudo do mesmo jeito, só que não é bem assim, né? Existe são religiões diferentes, e aí você vai entender por que existe essa diferença assim. Essa diferença. A gente vai abordar a Umbanda agora, os próximos estudos vai ser voltado para a Umbanda, né? Vamos estudar Umbanda nos próximos vídeos, para depois estudar as outras religiões, mas vamos fixar nessas que são brasileiras, né? Então, primeiro vamos entender as coisas semelhantes, as semelhanças que existem entre Umbanda e Candomblé, né? Ambas são religiões que surgiram no Brasil, por mais que o Candomblé tenha uma vertente africana, né? Os africanos que trouxeram as crenças e o Candomblé se desenvolveu no Brasil. Carregam em suas identidades tradições religiosas, né, africanas. Tanto a Umbanda como o Candomblé também tem, a Umbanda também tem tradições africanas dentro da própria Umbanda. Mas vamos lá, a Umbanda tem que entender uma coisa sobre a Umbanda. Para estudar a Umbanda, quando for desenvolver a Umbanda, eu vou ter que explicar isso. Mas já vou dar uma palhinha aqui. A Umbanda é uma religião sincrética. Na verdade, as religiões elas vão se mudando, elas vão se adaptando, elas vão se apropriando de outras religiões, elas vão se apropriando de dogmas, de doutrinas de outras religiões, muitas vezes, né? O cristianismo fez isso, o cristianismo da Idade Média se apropriou de muitas coisas das religiões pagãs, né? Basta você estudar o cristianismo na Idade Média que você vai ver exatamente isso. Muita coisa que não tem nada a ver com o cristianismo. De onde veio? Das religiões pagãs. Então a Umbanda ela é uma religião sincrética, né? Porque ela é fruto da mistura de elementos de outras religiões. Ela não é uma religião pura que surgiu. Na verdade, o difícil é encontrar uma religião que seja pura, que não tenha vindo algo de outro lugar. Mas ela não é uma religião pura, ela é uma religião que tem uma mistura de outras religiões, né? As religiões africanas, né? Alguma coisa das religiões da religiosidade africana, mas o principal, o catolicismo, a Umbanda tem elementos do catolicismo, tem elementos do espiritismo kardecista, né? Tem elementos tanto do espiritualismo quanto também como do espiritismo kardecista, né? E já o candomblé é uma religião mais ligada à tradição africana, à religiosidade africana pura, né? Enquanto a Umbanda tem todo esse sincretismo, essa mistura com outras religiões, né? Agora vamos entender as principais diferenças entre a Umbanda e o candomblé. Qual é as principais diferenças? Primeiro, a origem, né? O candomblé surgiu na Bahia no século XIX e no caso a Umbanda já vai nascer no Rio de Janeiro e no século XX. Então, século XIX, século XX, né? Um século à frente. O candomblé está um século atrás e a Umbanda nasceu um século à frente. Vamos ver com relação aos rituais.
No caso do candomblé, né, na sua ritualística, há a participação dos orixás. Na Umbanda já não tem essa participação tão efetiva. Mas ao contrário, há a participação das entidades, né? Que nesse caso são os espíritos desencarnados, porque vem de onde? Vem do espiritismo kardecista, né? Então, a formação da religião, como falei, o candomblé, a sua formação parte das religiões africanas, da África, né? E no caso da Umbanda, é formado por elementos religiosos tanto africano, quanto espírita, quanto católicos, quanto até mesmo indígena, né? Fazem parte por ela ser uma religião sincrética, né? E uma religião 100% brasileira, eu poderia dizer assim, a Umbanda, né? 100% brasileira. No caso do candomblé, a religião está mais vinculada à cultura africana, né? E a Umbanda já está mais vinculada à cultura brasileira, por ser uma religião, como falei, brasileira, né? O candomblé não fez no princípio, como eu falei, para tentar subsistir a religião, mas não faz sincretismo com os santos católicos, os orixás são os orixás, mas já no caso da Umbanda, faz essa conexão entre os orixás e os santos católicos, né? Outra característica bem interessante é que, por exemplo, o candomblé, e eu falei isso no primeiro vídeo, o candomblé faz sacrifício de animais, e como eu falei, uma coisa bem interessante é que os animais precisam aceitar o sacrifício. Como é que é feito, como é que sabe que ele aceitou? Ele vai manifestar que quer ser sacrificado. No caso da Umbanda, a Umbanda não pratica sacrifício de animais. Na Umbanda não tem sacrifício de animais, mas no candomblé tem, né? E aí vem a questão, como é que se consulta os oráculos? Como é que você recebe a mensagem do transcendente, a mensagem religiosa? Como que você encontra a resposta para as suas perguntas existenciais? No caso do candomblé, isso é feito através de jogo de búzios, né? Ou poderíamos dizer, o opelé, né? E no caso da Umbanda, isso é feito esse atendimento é feito através dos médiuns, e isso migrou do espiritismo kardecista, né? Os médiuns incorporados, né? Que vai fazer as consultas aos adeptos, aqueles que querem procurar uma resposta existencial para os seus questionamentos, para as suas perguntas. E isso é interessante, enquanto um é através de jogos de búzios, o outro é através dos médiuns incorporados. Então é isso, essas são as principais diferença entre Umbanda e Candomblé. Não são a mesma coisa. Para você aí, sei lá, que é cristão, que passa ali por um local de culto da Umbanda e diz, olha aí a macumba, aqui também é outra vertente do Candomblé que não tem nada a ver. Meu Deus. Mas é isso. Conhecer qual é o mal. Eu pergunto a você, que se você é cristão e assistiu esses 3 vídeos sobre o candomblé, que mal isso te causou? Mas eu digo bem, você entende agora a religião. Se você assistiu o vídeo, se você prestou atenção, se você fez as suas anotações, se você fez as suas observações, você entende um pouco sobre o que é que eles acreditam, né? O que o praticante do candomblé acredita, qual a diferença do candomblé e da Umbanda, o que são os orixás, né? Que não são demônios. Você não pode dizer que o orixá é um demônio para um adepto do candomblé, porque não é, ele não veio como um demônio, né? Mas são representantes de Olorum, né? Ou Oloxumaré. Então é isso, espero que vocês estejam gostando aí de estudar as religiões junto comigo, né? E eu quero que vocês comentem aí, pessoal, comenta aí, deixa o teu comentário. Quando eu for fazer o vídeo sobre a Umbanda, eu vou apresentar um livro da Umbanda, mas depois eu vou trazer um livro também do Candomblé, um livro Candomblé bem explicado para indicar para vocês. Então curta aí o vídeo, compartilha esse vídeo aí, joga no grupo da igreja aí para ver se os irmãos de misericórdia, o demônio entrou aqui e tal, aquela coisa toda que os cristãos fazem, né? Essa espiritualização louca que acontece. Mas compartilha aí com os irmãos da tua igreja aí esse vídeo e vamos aprender mais um pouco sobre as religiões, né?
Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo aí. Se não é inscrito, se inscreve no canal para dar uma força.